Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o que a gente terminou na aula passada, que é a atomicidade. Vou falar sobre test and set, depois vamos revisitar locks e falar sobre desabilitar interrupções para motivar semáforos, e vou terminar a aula falando sobre dois problemas essenciais onde sincronização é fundamental. Então vamos começar falando sobre atomicidade, que foi o item que a gente terminou discutindo na aula passada. E a gente viu que mecanismos para garantir as demandas da região crítica vão precisar de atomicidade. Mesmo o algoritmo de Peterson, que nós vimos no final da aula passada, precisa disso. Então, para ilustrar, vamos lembrar esse pequeno código do algoritmo de Peterson. Eu estou aqui num busy wait, duas threads estão fazendo esse teste, ver se a outra thread está interessada, e a vez é a dela, E imagina que eu tenho duas threads rodando nesse momento, e aí uma thread que está na região crítica libera, o acesso. Nesse momento, o que poderia acontecer é que mais de uma thread poderiam entrar na região crítica, porque elas poderiam estar rodando em cores diferentes e, digamos assim, o estado de um core não necessariamente vai refletir o estado de outro core quando uma thread, liberar a região crítica. Então, o que eu tenho aqui é uma condição de corrida, certo? Entre mais de uma thread nesse spin lock aqui, possivelmente violando a exclusão mútua. Então, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Então, a gente precisa de atomicidade, e a atomicidade também é conhecido como linearizable, indivisible ou interruptible, que nada mais vai ser que um conjunto de instruções que parecem que são executadas instantaneamente. Isso significa que nenhuma outra instrução com dependência com essa instrução vai poder ser executada no mesmo instante, em concorrência. Em particular, uma coisa que é muito importante é que todas as threads vão ficar sabendo do resultado dessa instrução atômica, independente da arquitetura, independente dos cores. Muito bom. Então, essa atomicidade de instrução ela é necessária, por quê? Porque as CPUs modernas elas têm vários cores, nós temos várias técnicas de aceleramento do pipeline implementado por essas CPUs, inclusive a execução de instruções fora de ordem, o que pode dar origem a vários problemas. Além disso, programas modernos utilizam várias threads que podem estar rodando ao mesmo tempo em diferentes cores, se elas forem kernel level threads. E por fim, compiladores modernos fazem também várias otimizações, trocando instruções de ordem para acelerar o processamento, a execução das instruções. Então tudo isso é para dizer que a gente precisa de atomicidade para conseguir implementar primitivas de sincronização. E como é que a gente vai garantir que instruções são executadas de maneira atômica? Bom, a ideia aqui é você recorrer ao hardware. O hardware vai ter instruções de máquina que vão ser executadas de maneira atômica. Essas instruções, elas vão ser introduzidas no código pelo programador, pelo compilador, a pedido do programador. Então, o compilador, na hora que compilar, vai, utilizar essas instruções de máquina a pedido do programador. Muito bom. Então vamos ver uma dessas instruções, talvez a mais famosa delas, chamada de test and set. Então essa é uma instrução de máquina sobre uma variável booleana. A semântica dessa instrução é a seguinte: ela vai gravar o valor atual dessa variável numa variável local anterior, vai setar essa variável booleana em verdadeiro, em 1, e vai retornar o valor anterior. Então tem aqui o trechinho de código dessa instrução de máquina. É importante lembrar que esse trechinho de código é executado no hardware como sendo uma única instrução. Então recebe um parâmetro, um flag, como um booleano como parâmetro. Então guarda o valor anterior desse flag, bota o flag em verdadeiro e retorna o anterior. Então, lembrando, isso vai ser executado como uma única instrução pela CPU. Bom, e aí, perguntas fundamentais para entender essa instrução após chamar a test and set, passando como parâmetro um flag, qual é o valor do flag? Outra pergunta é qual é o valor retornado pela função e como é que eu faço
para setar o flag em 0. E as respostas são essas daqui. O flag vai valer 1, depois de você chamar essa instrução. O valor retornado é o valor anterior. E se você quiser setar o flag em 0, você simplesmente atribui o valor 0 a ele. Não vai precisar usar uma instrução específica para isso. Maravilha. Então vamos voltar aqui a pensar como é que nós utilizamos, né? Como é que nós fizemos nossa primeira tentativa de usar logs. Como é que eu poderia usar a função de acquire da aula passada, utilizando essa ideia agora, essa instrução test and set, para implementar logs. Então tem aqui o código da nossa primeira tentativa da aula passada, né, que era um acquire lock que ficava num loop. Enquanto o lock fosse 1, eu fico rodando aqui. Quando o lock for 0, eu quebro desse loop, seto o lock 1 e entro na região crítica. E o problema todo, né, é que tinha uma condição de corrida nesse while aqui. Se eu tenho mais de uma thread esperando, né, quando a thread que está na região crítica seta o lock em 0, essas duas threads podem ver 0 e as duas entrarem na região crítica. Então tinha uma condição de corrida aqui. Então como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, a gente pode usar agora o test and set. Porque repare que esse while estava fazendo duas coisas, né? Ele estava testando se o lock estava em 0, para depois setar ele em 1. E entre testar que está em 0 e setar em 1, eu tinha essa condição de corrida. Então eu vou eliminar isso com a instrução test and set. Então repare que o meu acquire agora, basicamente é um while, test and set, lock held. Tá? Então basicamente eu fico no meu spin lock, né? Testando se esse lock está em 1, e se tiver em 1 ele vai continuar em 1, né? Porque essa instrução coloca 1 nele, então eu vou ficar rodando aqui. E aí, quando ele for colocado em 0, eu vou testar esse valor, vai retornar 0, e eu vou setar ele em 1. Então repare que vai retornar 0 e eu vou setar ele em 1. Isso basicamente vai fazer com que o nosso mecanismo de exclusão mútua funcione. Por quê? Porque apenas uma thread vai conseguir executar esse test and set ao mesmo tempo. Eu posso ter várias threads tentando executando esse test and set, várias threads executando, todas elas estão vendo o lock em 1, e quando uma thread setar esse lock em 0, apenas uma thread que está fazendo o spin lock vai ver, vai quebrar o while, vai ver o lock em 0. Muito bom. Então essa é uma técnica fundamental que a gente precisa para conseguir implementar exclusão mútua. A outra técnica tem a ver com desabilitar interrupções. Em particular, desabilitar a troca de contexto, né, entre threads ou entre processos, que é a raiz do problema. Então, isso seria uma outra alternativa que também poderia ser feita com a ajuda do hardware. Você pode ter instruções específicas de hardware, nós temos instruções específicas, que desabilitam interrupções para aquele processo que está rodando naquele momento. Em particular, eu posso desabilitar todas as interrupções que o processo poderia sofrer. Por exemplo, sinais ou uma interrupção para troca de contexto, que vai forçar a troca de contexto. Com isso, né, se eu desabilito essas interrupções, eu tenho um acesso exclusivo à CPU. Esse thread vai rodar de maneira ininterrupta na CPU. Então, como é que ficaria o nosso mecanismo aqui, o nosso lock? Bom, o nosso acquire basicamente vai desabilitar as interrupções, então disable interrupts é essa minha primitiva que desabilita as interrupções, e aí então eu consigo rodar na CPU de maneira ininterrupta, e aí quando eu sair da região crítica, eu enable interrupts, né, eu chamo essa função, que vai voltar a permitir esse processo, essa thread, a receber interrupções. Então repare que eu não preciso manter estado na variável lock, porque eu vou basicamente desligar as interrupções quando eu estiver na CPU e vou habilitar, né, as interrupções quando eu sair da região crítica. Tá? E uma coisa importante, né, é que o processo, a thread, não pode ser interrompido dentro da região crítica, porque justamente ele desabilitou as interrupções que poderiam interromper a execução. Bom, limitações dessa técnica, né? A primeira, você deve estar pensando aí, a gente vai ter que entregar o controle da CPU ou do core, né, ao processo ou thread, né, porque vai desabilitar a interrupção. Então, uma região crítica que seja muito longa vai, digamos assim, onerar, né, o CPU ou o core, vai ficar dedicado a esse processo pelo todo o tempo da região crítica. Né? A região crítica
ela vai ser executada de maneira ininterrupta, né, no core ou na CPU, até que ele habilite a interrupção. E um particular aqui, uma coisa problemática, é se eu tiver um problema, um bug, né, dentro dessa região crítica. Porque nesse caso, se eu ficar no loop infinito nessa região crítica, eu vou travar o core, ou travar a CPU, sem poder tirar esse processo, né, da CPU. E aí tem uma questão também de kernel level threads e multiple cores, né? Se eu tiver duas threads não podem executar ao mesmo tempo dentro da região crítica. E aí se eu tiver duas threads rodando em cores diferentes, como é que vai ser, né? Bom, o sistema operacional vai ter que garantir que apenas uma delas, né, está em execução dentro da região crítica a cada momento. Então, na hora de desabilitar a interrupção, o sistema operacional vai ter que garantir, de alguma maneira, antes que essa função retorne, né, para o processo, que a outra thread não está rodando nenhum core. Então, é um procedimento bastante delicado para uso geral, né? Um programa qualquer que você escreve é um procedimento bastante limitado, bastante delicado. Muito bom. Então, por um lado, eu tenho spin locks, que são esses locks que ficam rodando em busy wait, e eles consomem ciclos de CPU. Você fica testando o seu lock. Lock está em 0? Não, está em 1. Lock está em 0? Não, está em 1. Lock está em 0? Não, está em 1. Então o processo fica lá, ou a thread fica lá, testando, né, para ver se esse lock está em 0. Consumindo, obviamente, recursos de CPU. E repara que quanto maior for a região crítica, imagina que você tem uma thread dentro da região crítica, as outras threads que querem entrar vão ficar girando, né, mais tempo ainda. E, incrivelmente, isso é ruim, porque essas threads que querem entrar na região crítica estão executando nos cores e, eventualmente, interrompendo a execução da thread que está dentro da região crítica. Então, eu estou dentro da região crítica, eu sou interrompido por uma thread que quer entrar na região crítica. Tá? Um uso muito ruim de recursos aqui. Bom, do outro lado, nós temos essa técnica de desabilitar interrupções, que eu entrego o controle da CPU ou do core para a thread, para o processo, atraso a entrega de eventos, né, atraso os sinais e qualquer outro tipo de interrupção que o processo vai sofrer, e é extremamente delicado. Né? É algo que deveria ser feito apenas pelo sistema operacional, algo que é muito depurado, muito debugado, para garantir que você não vai travar a CPU, ou vai travar um core com essa técnica. Muito bom. Então, o que a gente precisa mesmo é mecanismos de sincronização de alto nível. Essas duas técnicas, spin locks e desabilitar interrupções, elas são adequadas apenas para regiões críticas muito pequenas e simples. E esses dois mecanismos, eles são muito primitivos, eles são muito de baixo nível. O que a gente gostaria de fazer é construir mecanismos de sincronização de alto nível. Em particular, mecanismos que bloqueiem a thread que aguarda um acesso, que ela não fique num spin lock, que ela seja removida de execução e colocada no estado waiting até que ela possa de fato entrar na região crítica, sem ela ficar ali perguntando, né, perturbando se pode entrar na região crítica. Além disso, eu gostaria de permitir que um processo receba interrupções enquanto ele está dentro da região crítica. É importante você poder receber um sinal ou algum outro tipo de interrupção, mesmo dentro da região crítica. Então, eu gostaria de ter isso num mecanismo de sincronização. Então, a ideia aqui vai ser usar spin locks e a técnica de desabilitar interrupções para implementar essa sincronização de alto nível. E quem vai fazer isso é o nosso bom e velho amigo, o sistema operacional. Ele vai construir primitivas de alto nível utilizando essas duas coisas, spin locks e desabilitar interrupções, e oferecer esse mecanismo de alto nível aos programas, aos processos. Obviamente que esse serviço vai ter que ser acessado via chamadas ao sistema, né? Via system calls. Então, um desses mecanismos, talvez o mais tradicional, se chama semáforos. Então, o semáforo vai ser uma estrutura de dado mantida pelo sistema operacional para permitir processos ou threads acessarem regiões críticas, a terem exclusão mútua. Então, a ideia aqui é que as threads vão ser bloqueadas, colocadas no estado de waiting, quando elas quiserem entrar numa região crítica e não puderem, ok? E uma thread que está dentro da região crítica vai poder receber um sinal, vai poder receber uma interrupção. Essas ideias foram descritas por Dijkstra em 1968, então já tem aí
mais de 50 anos que a gente conhece esse tipo de técnica. E como é que vai funcionar isso? Semáforos são basicamente contadores atômicos. Eles vão ter duas operações, assim como os nossos locks, né? Que tinha acquire e release. As operações são chamadas de wait e signal. Wait no semáforo, e esse semáforo é a nossa variável contador, vai bloquear até esse semáforo estar aberto, até o contador ter valor maior do que zero. O signal, semáforo, vai abrir o semáforo, incrementando o nosso contador. E, eventualmente, né, permitindo a entrada de uma thread que estava em espera, caso alguma thread estivesse em espera. Então, basicamente, o que vai acontecer é que o sistema operacional vai construir uma fila de processos ou de threads que estão esperando, né, num determinado semáforo. Essa fila, em geral, tem a política FIFO, né, que significa que a ordem de chegada é a ordem de saída. Então, ao chamar o wait, né, se o semáforo estiver aberto, ou seja, se o contador estiver maior do que zero, né, o sistema operacional deixa essa thread continuar a execução e decrementa o contador. Se o semáforo estiver fechado, ou seja, se o contador for igual a zero, essa thread vai entrar no final dessa fila e vai ficar em espera, não vai ser mais colocada para executar até chegar a vez dela. Quando você chama signal, né, isso vai abrir o semáforo, então essa é uma chamada ao sistema operacional. O sistema operacional incrementa o contador toda vez que recebe um signal. Se essa fila de espera não está vazia, a próxima thread, a thread na cabeça da fila, é colocada, é liberada, né, ela retorna da chamada wait e o sistema operacional decrementa o contador. Se a fila está vazia, bom, então nada é feito, o semáforo continua aberto, o contador continua com o valor que ele foi incrementado. Muito bom, então nós temos dois tipos de semáforos, semáforos mutex e semáforos contadores. O semáforo mutex tem esse nome específico porque o contador vale no máximo 1. Então, como o contador vale no máximo 1, isso significa que apenas uma thread por vez pode estar dentro da região crítica, que é o que a gente vem fazendo até agora. Tá? Então, isso garante acesso exclusivo à região crítica. No semáforo contador, eu posso ter várias threads acessando por vez, passando pelo semáforo ao mesmo tempo. Isso aqui é útil quando eu tenho recursos que podem ser utilizados de forma concorrente. Tá? Posso, por que não, ter recursos que podem ser usados ao mesmo tempo por 10 threads. E a gente vai ver um exemplo disso ainda na aula de hoje. Então, esse número de threads que podem entrar é determinado pelo valor do semáforo. Então, no mutex, esse valor é 1. No semáforo contador, esse valor é um número qualquer, n, que significa o número de threads ou de processos, né, que podem estar acessando a região crítica ao mesmo tempo. Muito bom, então vamos agora voltar a ver o nosso exemplo bancário da aula passada, utilizando os semáforos. Então aqui eu tenho um semáforo mutex, então o valor dele inicial vale 1, então repara lá que struct semaphore s igual a 1, então esse semaphore aí, né, é um tipo de dados do sistema operacional, né, algo que o sistema operacional conhece, né, e eu começo isso com o valor 1, dizendo que o semáforo está aberto. Então a minha função retirada passa a ser assim, wait s, então eu espero nesse semáforo, quando ele estiver aberto, eu executo a região crítica, que é remover, pegar o saldo, subtrair o valor do saldo e colocar o novo valor nesse saldo, nessa conta, e depois eu dou um signal s, liberando aí o semáforo. Então vamos ver aqui a execução. Eu começo com uma thread lá no nosso servidor, executando a retirada, ele dá o wait s, então o semáforo estava em 1, vai para 0 e a thread continua a execução. Nesse momento, tem uma troca de contexto, uma outra thread tenta executar, ela dá um wait s, e aí o sistema operacional vai receber essa chamada, vai colocar essa thread em espera, porque o semáforo está fechado, né? O contador está valendo 0. Uma outra thread tenta fazer a retirada, dá um wait s, e é também colocada na fila, colocada no estado wait, porque o sinal está fechado, o contador está em s, está em 0. Eventualmente a thread amarela volta a executar, então ela termina a sua execução, dá um signal s, retorna o saldo, e aí nesse momento, né, quando ela dá o signal s, o sistema operacional então vai poder colocar a próxima thread para rodar. No caso aqui seria a thread azul que tinha dado o wait. Muito bom. Então repare que as threads são bloqueadas pelo sistema operacional, elas não ficam mais em busy wait, não ficam mais no spin lock, e elas são executadas
na ordem que elas chamam a função wait. Tá? E obviamente que isso tudo é bem definido, controlado pelo sistema operacional, né, que mantém essa fila de execução dos processos ou das threads que estão em espera. Muito bom. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro o uso de semáforos. Tá? A gente vai ver dois exemplos. O primeiro deles é o problema de leitores com um escritor. E aqui a ideia é o seguinte: eu tenho um objeto, né, uma estrutura de dados compartilhada por várias threads. E eu tenho várias threads querendo ler dessa estrutura de dados e várias threads querendo escrever nessa estrutura de dados. E ao escrever, apenas uma thread pode fazer isso. E ao ler, eu posso permitir qualquer número de threads lendo. Pode ter 5, 10, 20 threads lendo dessa estrutura de dados ao mesmo tempo. Como é que eu garanto isso? Como é que eu uso semáforos para coordenar esse acesso, respeitando essa semântica aqui, né? Muito bom. Vamos ver isso com esse código aqui. Então, o importante nesse código, nós temos 3 variáveis. O read count, que é uma variável que conta quantas threads estão lendo, é uma variável normal. E depois temos 2 semáforos do tipo mutex. Um chamado mutex, que é o controle de acesso a essa variável, read count, e outro semáforo chamado R or W, que está controlando o acesso à escrita. R or W quer dizer read or write, né, do inglês. Então, repare que eu começo com read count igual a 0 e com os 2 semáforos em 1. Tá? Os 2 semáforos estão abertos. Mutex igual a 1 e W or R igual a 1. E aí, na thread writer, né, as threads que estão tentando escrever, eu tenho esse código muito simples. Eu espero nesse wait, ok? E depois eu dou um write, né? E depois eu dou um signal. Tá? Então, eu espero até esse sinal estar aberto. De fato, escrevo na minha estrutura de dados compartilhada e depois libero o sinal. Agora vamos ver a leitora, né? O que as leitoras vão fazendo? Quando você quiser ler alguma coisa, vai chamar essa função aí, reader, e ela vai fazer o seguinte: primeiro ela pega esse mutex e aumenta o read count em 1. Se o read count é igual a 1, ou seja, se era 0, ele dá um wait aqui nesse WR. Bom, saído desse wait, se o sinal estiver verde, né, se o contador estiver em 1, ela passa desse wait e dá um signal mutex, liberando esse mutex. E aí só então ela faz acesso à leitura. Okay? Bom, quando ela acabou de ler, ela vai pegar o mutex de novo, vai diminuir o read count em 1 e vai ver se esse read count é igual a 0. Se o read count é igual a 0, então ela vai dar um signal nesse WR, liberando, né, o acesso a esse semáforo e, por fim, signal mutex. Então, repare que não é nada trivial entender o que esse código está fazendo, por que tem tudo isso aqui acontecendo. Então, a minha sugestão é você pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui e a gente vai discutir umas perguntas agora aqui. Tá? Então, o que acontece quando a thread termina a escrita, né? Bom, quando uma thread termina a escrita, ela dá um signal W or read. Então, esse signal meio que libera esse sinal, ok? E isso vai permitir uma outra thread que queira escrever, que estava bloqueada nesse wait W or R, a entrar, ou se tivesse uma thread bloqueada na leitura, uma thread leitora, né, bloqueada naquele wait W or R, se ela estivesse esperando ali, esse signal vai permitir ela continuar. Então, esse signal da escritora, W or R, permite uma outra escritora escrever ou permite uma leitora ler. Okay? Então, o que acontece quando a gente tem várias threads lendo? Né? Porque a ideia aqui é poder ter várias threads lendo. Então, repare aqui que se eu tiver várias threads lendo, esse nosso read count pode ser um número, tipo 10. Okay? Então, esse read count, um valor 10, significa que tem 10 threads lendo. Se uma thread quiser ler, o que vai acontecer? Ela vai dar o wait mutex, vai passar nesse mutex aqui, vai dar um read count mais igual a 1, vai aumentar para 11, o read count não vai ser 1, é 11, e ela libera esse mutex. Uma coisa muito importante aqui é que esse mutex, pessoal, ele está controlando o acesso a essa variável read count. Por quê? Porque essa variável read count está sendo escrita, né, por várias threads. Então eu preciso garantir que só uma thread de cada vez mexe nessa variável. Então o mutex controla isso. Então repare que se tiver várias leitoras, uma outra thread leitora pode entrar aqui sem problema algum. Mas uma escritora não vai poder. Por quê? Porque ela vai dar um wait WOR, né?
e quando ela der isso vai dar 0, né? Por quê? Porque o valor desse wait W, esse sinal WOR, ele só vai ser colocado em 1 quando o read count for igual a 0, né? Então, enquanto o read count não for 0, eu não dou esse signal. Então, todas as escritoras vão ficar bloqueadas aqui, até esperando o nosso read count ser 0. E as threads de leitura vão terminando a sua leitura, vão diminuindo o read count, eventualmente isso bate em 0, e a última thread leitora, né, ao terminar a sua leitura, vai botar o read count em 0, vai testar naquele if read count igual a 0, vai ser 0, e aí vai dar o signal. E aí, quando ela der esse signal, isso permite a thread escritora a entrar e escrever na escritura de dados. Então, enquanto nós tivermos threads lendo, a gente não consegue escrever nada aqui. Muito bom. Então, uma pergunta muito boa é quantas threads de escrita e de leitura podem estar bloqueadas nesse wait aí. Tá? Esse wait WOR, ele está presente nos dois lados, né? E do lado da escritora, eu posso ter várias escritoras bloqueadas aí. Do lado da leitura, eu só posso ter uma thread de leitura bloqueado aí. E eu quero que você pense um pouquinho por que só pode ter uma thread bloqueada no wait WOR do lado da leitora. Okay? Eu posso ter várias threads querendo ler? Posso, mas nesse wait eu só vou ter uma thread bloqueada. Bom, e aí outra pergunta, quando que uma thread de escrita pode ser desbloqueada? Bom, isso só pode acontecer, como a gente falou, quando o read count é igual a 0 e eu dou esse signal aqui, né, a leitora dá esse signal desbloqueando eventualmente uma escritora. Okay? Bom, e por último, esse signal de WOR aqui de leitura pode encontrar outra thread de leitura bloqueada no wait? Tá? E a resposta aqui é não. Tá? Então pensa um pouco sobre esse não e você vai ver que não tem nada de trivial no uso aqui desses semáforos. Né? A semântica que a gente quer está correta, tá? Mas conseguir construir essa semântica não foi nada muito trivial. Vamos ver um segundo exemplo, que é um exemplo clássico de produtores e consumidores. Aqui eu tenho um conjunto de recursos compartilhados, pensa num buffer de tamanho limitado, e eu tenho threads produzindo coisas e colocando essas coisas nesses recursos, e threads consumindo coisas, basicamente tirando coisas desse recurso, desse buffer, e liberando espaço. Então o produtor insere um recurso, né, uma informação, se você quiser, nesse buffer limitado, e o consumidor libera, né, um recurso desse buffer limitado. O problema aqui é que eu tenho produtores e consumidores produzindo coisas com taxas e consumindo com taxas diferentes. Às vezes eu consumo mais rápido, às vezes eu produzo mais rápido. Então a gente não quer serializar a produção e o consumo. Eu não quero um programa que produz um, consome um, produz um, consome um. Eu quero poder produzir vários e consumir vários de maneira independente, aproveitando o paralelismo, né, os múltiplos recursos que o hardware pode ter. Então como é que eu uso o semáforo para coordenar o acesso aqui? Tá, então vamos ver um exemplo de como resolver esse problema. Está aqui o nosso código. Aqui eu estou usando agora 3 semáforos. Okay? Um semáforo do tipo mutex, tá? E 2 semáforos do tipo contador. Tá? Esse semáforo do tipo mutex, que se chama mutex, ele vai controlar o acesso ao buffer. Tá? Repara que esse buffer é compartilhado, eu só posso ter uma thread escrevendo ou uma thread lendo do buffer ao mesmo tempo. Okay? Então isso está sendo feito por esse semáforo mutex. E no outro lado, tem esses 2 semáforos contadores que vão permitir a produção e o consumo, né, de maneira concorrente. Tá? Vamos ver então a produção, como é que funciona. Né? Então, eu dou um wait empty, então espero a ter esse valor empty não 0, okay? E reparem que eu começo com isso em n. Então, a primeira chamada eu vou passar aqui, né, porque eu comecei com o meu contador em n. Esse wait, então, vai ver esse empty no valor de n, isso é muito maior do que 0, então eu vou passar aqui. Depois eu dou um wait mutex para poder acessar esse recurso compartilhado. Bom, aí eu coloco a informação lá, dou um signal mutex, liberando esse mutex, e dou um signal full, indicando, né, que agora tem uma posição que não está, que tem uma posição com informação. Então repare que o signal full ele é avisado pelo produtor. Então o produtor dá signal full toda vez que ele bota uma informação no buffer. Tá? Então esse semáforo contador que começou em 0,
vai ser aumentado para 1, para 2, para 3, conforme as threads produtoras vão inserindo informação nesse recurso. Do lado do consumidor, o que vai acontecer? Eu vou dar um wait full, então vou esperar ter alguma coisa no meu buffer. Então repara que full começa em 0, esse wait full aqui vai bloquear a thread, tá? Porque não tem nada lá nesse momento. Okay? Bom, uma vez que tem alguma coisa lá, então esse é o passo desse meu semáforo, né? Então caio no wait mutex para esperar a minha vez de mexer nessa estrutura de dados compartilhada. Bom, mexo lá, removo um item dessa estrutura, dou um signal mutex para liberar a estrutura de dados e dou um signal empty para dizer que agora tem uma posição vazia no buffer. Okay? Então repare que o signal empty aqui vai aumentar o número de posições vazias. Okay? Então é uma construção muito elegante, porque o consumidor está dando wait no full e signal no empty. E as threads, né, produtoras estão fazendo o contrário, né? Elas dão wait no empty e dão signal no full. Elas indicam que as coisas estão sendo produzidas e esperam ter espaço vazio para escrever. A elegância aqui está que enquanto não tiver espaço para escrever, todas as threads produtoras vão ficar bloqueadas em espera, esperando ter espaço para escrever nesse buffer. Da mesma maneira, enquanto não tiver nada para ser consumido, todas as threads consumidoras vão ficar em espera, esperando ter alguma informação no buffer para ser consumida. Perguntas legais? Para que precisamos desse mutex? Eu já expliquei isso, né? Esse mutex garante acesso mútuo à estrutura compartilhada. Onde é que estão as regiões críticas? Bom, no Add Resource e no Remove Resource, né? As linhas azuis e vermelhas ali é justamente a região crítica, e por isso que esse mutex está protegendo elas. Podemos ter mais de N threads bloqueadas no wait empty. Tá? Então o wait empty está aqui do lado do produtor e a pergunta, posso ter mais do que N threads aqui, bloqueadas aqui? Repara que N é o número, né, do meu semáforo, é o número de threads que eu estou permitindo, né, produzir ao mesmo tempo. E a resposta é sim. Posso ter mais do que N threads aqui, isso não é problema algum, ok? Se eu tiver 2 N threads, as 2 N podem estar bloqueadas aqui, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Bom, outra pergunta é quanto vale empty mais full, esse valor dos contadores, né? E o que é legal você ver aqui é que empty, né, está diminuindo toda vez que uma posição é utilizada e full está aumentando toda vez que uma posição é utilizada, né? Desculpa, produzida, ok? Então você poderia pensar que empty mais full sempre é igual a N, tá? Porque, né, quando eu consumo uma, eu produzo outra, então eu diminuo o empty, aumento o full, tá? Então N menos 1 mais 1 vai dar N. Tá? Então, de fato, a maior parte do tempo, a soma desses dois contadores vai ser N, mas essa soma de empty mais full pode ser N menos 1 por alguns momentos, e pode até ser N menos 2 por alguns momentos. E fica aí para você ver que momentos são esses, né? Que a soma desses dois contadores pode ser N menos 1 ou até mesmo N menos 2. Muito bom. E uma outra pergunta é brincar com a ordem aí das chamadas wait dos semáforos mutex e empty barra full, né? Aqui eu estou fazendo isso numa ordem específica, wait empty, depois wait mutex. A pergunta é se eu poderia trocar a ordem desses dois caras aqui, né? O que vai acontecer se eu trocar a ordem desses dois caras aqui, ok? E aí fica aí para você pensar um pouquinho, se isso pode, o que vai acontecer nesse caso. Legal. Então, uma coisa importante é que esse padrão de chamadas que a gente fez aqui tem um nome, ele é chamado de interlock, tá? Porque é um padrão de chamadas cruzadas. Eu tenho wait e signal em empty e full, né? 2 semáforos sendo feitos por threads diferentes. Então, repara que a thread, né, produtora, ele dá wait em empty e signal em full, tá? Enquanto a thread consumidora, ela dá wait no full e signal no empty. Então eu tenho 2 semáforos diferentes, os produtores dando wait e signal nesses 2 semáforos e os consumidores ao contrário, né? Wait e signal nos semáforos contrários. Esse padrão se chama interlock
e é muito usado, ok? Em vários programas para você coordenar threads. Bom, então, observações finais. Esses dois problemas, né, leitores com escritor e produtores e consumidores, eles são instância de problemas recorrentes e também são representativos de outros problemas que você vai precisar coordenar, sincronizar para acessar informação, para consumir informação. Uma coisa importante é que esses dois problemas e qualquer outro problema de sincronização sempre pode ser resolvido com semáforos. Pode precisar de 2 semáforos, 3 semáforos, 4, depende da complexidade do problema, depende da complexidade da sincronização que você quer fazer. Às vezes você quer uma coisa muito complicada, uma condição muito complicada, e talvez você precise usar mais semáforos. A boa notícia é que semáforos sempre podem resolver o seu problema. A má notícia é que o uso dos semáforos não é nada trivial. A gente viu 2 exemplos que são relativamente simples e já vimos aí que temos que usar 2 semáforos ou 3 semáforos para conseguir a funcionalidade que a gente quer. Então, sincronização de threads utilizando semáforos não é nada muito fácil. Muito bom. E na aula que vem a gente vai ver uma técnica, vamos subir de nível aí para facilitar o nosso problema de sincronização. Então, tudo que eu tinha para falar na aula de hoje. Vamos encerrar aqui. Nos vemos na aula ao vivo ou aqui na próxima aula gravada. Tchau, tchau.